Ok, pessoal, então, continuando nossos estudos, a gente acabou de ver a definição de integral via integral superior e inferior, né? Vamos calcular em dois exemplos clássicos e relativamente simples para a gente se acostumar com a definição e os conceitos, né? Porque depois de um tempo você percebe que na prática a gente vai precisar de outras, para efeito de cálculo concreto de integral, a gente vai ver outras técnicas, teoria de primitivas e tudo mais, que vai ser feita mais adiante. Então, pela definição, temos aqui dois exemplos relativamente simples, vamos calculá-los diretamente, né? Então, o primeiro exemplo mais simples de todos é o de uma função constante, que é uma função contínua, né? A gente consegue calcular isso diretamente via somas inferiores e superiores. Então, quer dizer, a gente tem aqui, vamos calcular essa integral, por exemplo, no intervalo qualquer, né? Então, para calcular isso, eu vou tomar qualquer partição do intervalo, e aqui a gente vai perceber uma coisa muito legal, né? Se você pegar π, uma partição qualquer, vou precisar trocar de cor, tudo bem? Partição qualquer de AB, na hora que você tenta calcular a soma inferior, né, de f com relação a essa partição π, como é que era isso? Eu vou pegar a soma, aí indo de 1 até n, de quem? Do ínfimo em cada um desses subintervalinhos, xi menos 1, né, o tamanho de cada subintervalo da partição. O que acontece é que, nesse caso, como a função é constante, o ínfimo da função em cada um desses subintervalos é o próprio valor da função, então isso aqui é o valor k, que é constante dentro da soma, pula fora, né? A gente vai ter k vezes essa soma. E o que a gente vai ter aqui, na verdade, é a soma das medidas ou dos comprimentos dos subintervalinhos da partição, que são todos disjuntos pela definição de partição. Então, o que a gente tem é uma soma que vai dar exatamente a medida do intervalo AB inteira, ou seja, B menos A. Se você quiser enxergar isso aqui, tem uma soma telescópica, os termos vão se cancelando, tá? Então, qualquer soma inferior é constante igual a K vezes o tamanho do intervalo, o que mostra para a gente que o sup dessas somas inferiores é exatamente K vezes B menos A, e, portanto, com isso a gente conclui que a integral inferior da f no intervalo AB é igual a K vezes B menos A. A conta aqui é totalmente análoga, né? Se você tentar fazer a soma superior, o que que muda? Nesse caso, nada, né? A gente vai ter que a soma troca esse S minúsculo por um S maiúsculo, o M minúsculo vira um M maiúsculo, e como a função constante ainda é constante, o sup em cada subintervalo é o mesmo valor k de antes. E, portanto, a soma superior também vai ser igual a k vezes b menos a, e aí com isso eu vou ter que o ínfimo das somas superiores de f com relação às partições π desse intervalo AB também vai ser k vezes b menos a. Tá legal? E aí, a conclusão é que a integral superior de A até B de f vai ser k vezes b menos a. Exatamente igual ao que a gente tinha antes. E, portanto, se as integrais inferiores e superiores são iguais, a gente diz que a função f é integrável. E o valor da integral, nesse caso, é exatamente k vezes b menos a. Né? Esse aqui é o protótipo que a gente usa para fazer a integração. Né? Então, mostramos que essa função f, toda função constante, é integrável. Tá bom? Integrável em qualquer intervalo fechado e limitado. Tudo bem? Aqui a gente tem o caso completamente oposto, né? Diametralmente oposto, que é o caso, você pode escrever a sentença da f desse jeito ou pensar que ela é o que a gente chama de função característica dos racionais no intervalo 0, 1, né? Uma função que vale 1 para qualquer x racional dentro do intervalo 0, 1
e vale 0 para qualquer x irracional dentro desse mesmo intervalo. Se você tenta copiar aquela ideia, né, aqui a gente vai trabalhar no intervalo 0, 1, né? Então vou pegar o x aqui para a gente estar dentro do intervalo 0, 1, e eu tomo, como antes, uma partição qualquer desse intervalo. O que vai acontecer aqui, né? Se você tenta calcular somas inferiores da f com relação a essa partição, né? Repetindo a definição aqui, vai ser a soma para ir de 1 até n, do ínfimo, vezes o tamanho de cada um dos intervalinhos. E agora aqui nesse caso, quem que é o ínfimo, né? Aí vai daquela coisa que a gente sabe da propriedade da densidade dos racionais nos reais e dos irracionais também, né? Qualquer que seja o intervalo, por mais fina que seja essa partição, ou seja, por menor que sejam os tamanhos dos intervalinhos que a partição π define dentro do 0, 1, em qualquer um desses subintervalos eu sempre vou ter infinitos, na verdade, números racionais e irracionais. Então, como dado qualquer intervalinho xi menos 1 até xi, eu vou ter um número irracional lá dentro, eu garanto que tem pelo menos, na verdade, infinitos pontos onde a função vale 0. Em nenhum lugar ela é negativa, então o ínfimo é atingido e é 0 nesse caso, né? Então, essa soma inferior vai valer 0 para qualquer partição. E aí, tomando o sup desse conjunto das somas inferiores, que é um conjunto unitário, né? O único valor é o 0. Então, o que a gente vai ter é que, tudo voando, o sup das somas inferiores, com relação a todas as partições π do intervalo 0, 1, vai ser 0, né? Ou seja, a gente tem aqui, então, que a integral inferior da f, no intervalo 0, 1, vale 0. Se você tenta, do outro lado, fazer as somas superiores, tá? Com relação à partição π, eu vou fazer a soma, uma soma bem parecida, mas agora a gente escolhe o supremo da função em cada um dos subintervalos definido pela partição. E aí, de novo, o que a gente tem é, por conta xi menos 1 aqui, por conta da densidade dos racionais, dado qualquer um desses subintervalinhos, eu garanto que tem pelo menos um número racional lá dentro, infinitos, como já dito. Então eu garanto que esse sup aqui vai valer 1, e portanto eu vou estar com a soma das medidas dos comprimentos de cada um dos subintervalos da partição. Isso vai dar o extremo final menos o extremo inicial, que é 1. E portanto, quando eu tomar os ínfimos dessas somas superiores, o que eu vou estar tomando ínfimos de um conjunto unitário com um elemento dado pelo número 1, né? Então, o ínfimo das somas superiores da f com relação à partição π é 1. Ou seja, a integral superior da f no intervalo 0, 1 vale 1. E aí a gente percebe o problema, né? Eu tenho uma integral inferior valendo 0, uma integral superior valendo 1. Como esses dois números são distintos, a gente conclui que a f não é integrável. Tá? E isso quer dizer que com esse conceito de integral não está definida a área embaixo do gráfico dessa função. É claro que com o avanço dos seus estudos você vai conhecer outros conceitos de integral onde uma função desse tipo vai ser uma função integrável naquele contexto. A bem da verdade, adiantando o nome, isso, por exemplo, você pode chamar integral de Lebesgue. Você consegue calcular integrais de funções menos bem comportadas do que funções contínuas ou descontínuas numa quantidade pequena, entre aspas, de pontos, tá bom? Então, é isso pelo momento e a gente avança com a teoria nos próximos vídeos. Até lá!